Pai querido, nós agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus, louvando e adorando o Teu nome, Pai. E nós clamamos a Ti nesse momento, ó Pai, que o Senhor derrame, Pai, do Teu Santo Espírito sobre a vida do Teu servo, Deus, o nosso pastor, ó Deus. Amém. Que agora, Pai, na palavra que o Senhor colocou no coração dele, Pai, para ministrar a nós, ó Deus, que não seja ele a falar, Pai, mas seja o Teu Santo Espírito a falar a cada coração que está aqui na igreja, Amém. a cada coração que está em casa, Pai. E que o Senhor cale, Deus, toda a voz humana no nosso coração, ó Deus, que caia por terra, Deus, todo o intento do mal, ó Deus, para nos distrair, ó Deus, para impedir que a Tua palavra, Deus, penetre no nosso coração, Deus, faça morada no nosso coração e transforme a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Obrigado. Som. Yes. Abra sua Bíblia em Mateus 28, de 18 a 20. O texto que fala sobre a grande comissão. E a nossa direção nacional propôs o tema para hoje à noite, a missão. Porque quando nós sabemos a nossa missão, nós temos mais facilidade de manter o foco. Aniversário de 120 anos da IPI do Brasil é um momento muito especial. É especial para você? Amém? Eu estou aí desde 1985 nesta igreja. Saí de uma família onde 99,9% eram batistas, mas me apaixonei pela IPI e por uma moça da IPI com quem sou casado até hoje. O bom testemunho dela me prendeu e Jesus, através dela, mudou as minhas intenções, que não eram tão boas assim. E ali me converti e estou até hoje muito feliz nessa igreja, que é a igreja dos meus sonhos. Tenho um carinho muito especial pelos idosos, que foi o segmento da igreja que me acolheu assim de carregar no colo. Eu era muito diferente. Começado o cabelo, tinha acabado de sair da vida militar, deixei o cabelo crescer, deixei a barba. E quando eu olho no espelho, era assustador. Somente as vovozinhas e os vovozinhos tiveram coragem de se aproximar e cuidar de mim. Elas mesmas cortaram o meu cabelo para dar uma melhorada, né? Foi uma fase difícil de alimentação. Elas cuidaram de mim para eu engordar um pouquinho, não é? E hoje essa igreja permanece no meu coração como no primeiro dia, e vivemos hoje como se fosse o último, querendo aproveitar cada segundo. E nesses 120 anos de IPI do Brasil, esse momento especial, celebramos o culto de gratidão a Deus pela igreja que nos acolhe, na qual o Senhor nos plantou para que dessemos frutos, para servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Nessa data festiva, ao orar, me derramar aos pés do Senhor, recebi dele, em oração por iluminação, o sermão intitulado Autoridade e Poder e Glória, atributos divinos presentes na vida da nossa igreja, presentes na vida da igreja que tem os seus mandamentos e os guarda por amor. Lugar onde, conforme prometera, aquele que ama Jesus Cristo é amado por Deus, seu Pai, e Ele se manifesta a nós, a cada dia, nesses 120 anos da Igreja Nacional, nesses 60 e poucos anos da Igreja Local,
muita coisa aconteceu, muita coisa tem acontecido, e muitas maravilhas Ele ainda fará. Pois Ele nos promete fazer coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para nós. Os prognósticos estão aí, todos ruins, mas Deus tem preparado coisas boas para nós. Nós podemos esperar sempre o futuro promissor na presença de Deus. Ainda que nossos olhos não vejam, pelos olhos da fé, pelas regiões celestiais onde Ele tem nos colocado, nós podemos ver do trono de Deus a sua grandeza e a grandeza do seu plano para a nossa igreja, que parece pequena, mas em Deus faremos proezas. Israel também não é um povo grande. E olha o que Deus tem feito com este povo através da história. Então, nesse espírito, eu gostaria de ler a grande comissão. Jesus, aproximando-se dos discípulos na Galileia, o local onde Ele passou a maior parte do tempo aqui na terra, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, todo santo dia, até a consumação dos séculos. Nessa breve perícope, nesse breve texto, gostaria de destacar, primeiro, a primeira frase: o poder de Deus é manifesto no céu e na terra. A questão do poder é a raiz de todos os males. Satanás, nosso arqui-inimigo, quando caiu do céu, ele cobiçou o poder de Deus. Ele ansiava ser maior que Deus, ou no mínimo igual, que já é pecado. Porque nosso Deus é onipotente, todo-poderoso. E depois que ele caiu, o mundo passou a viver essa disputa, esse conflito entre o bem e o mal. O mal, representado por Satanás, houve um exército de conspiradores, de anjos decaídos, os demônios, e seus servos humanos, que abraçaram a causa do mal. E o bem, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bem maior, o Deus Filho, o seu exército de anjos, as miríades que permaneceram fiéis a Deus, e seus discípulos fiéis, hoje a igreja. E essa luta chegou ao seu ápice, ao seu ponto mais alto, quando eles crucificaram e mataram Jesus com requintes de crueldade. E quando aquilo aconteceu, deu a impressão para todos os discípulos que o abandonaram, todos fugiram com medo, um sentimento muito forte no ser humano, dando a impressão de que o mal venceu o bem. E no universo que estamos hoje, na nossa pequenez, quando a gente se deixa dominar pela nossa humanidade, por vezes somos tentados a pensar que o mal venceu o bem.
mas a palavra de Deus que se cumpre nos ensina a não nos deixarmos vencer do mal, mas vencermos o mal com o bem. Esse texto da grande comissão, ou seja, da passagem do bastão, da responsabilidade de continuarmos como seus discípulos a obra de Cristo, ele começa afirmando a vitória. É-me dado todo poder, em algumas versões, toda a autoridade no céu, onde ele está assentado à direita do Pai, e na terra. E nós somos estes embaixadores. Lá em Mateus, capítulo 27, de 45 a 56, nós vemos a vitória de Jesus sobre a morte se manifestando e fazendo a terra tremer. Diz-nos aqui que quando Jesus disse, está consumado, e entregou o Espírito, morreu. No momento da ressurreição, as trevas dominaram a terra da hora sexta, que corresponde ao nosso meio-dia, até a hora nona, às 15h. É até um momento de oração por vitória de algumas pessoas da nossa igreja, uma reunião da hora nona. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Quando Jesus ressuscitou, passamos a ter livre acesso ao coração do Pai, sem a necessidade da intermediação do sumo sacerdote, pois Jesus foi o sacrifício perfeito. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Tremeu a terra, foi um terremoto, fenderam-se as rochas, e olha, está na Bíblia isso aqui, eu creio. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam, dormir aqui é uma figuração de estavam mortos, ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entrando na cidade santa. O que tem na cidade santa? O templo. Entrando na cidade do templo, e apareceram a muitos como um testemunho do poder de Deus. Poder para sacudir a terra, o poder para fender as rochas, o poder para controlar o mar, o poder para ressuscitar os mortos, porque ele é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar. E aí, nós vemos lá nesse texto de Mateus, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, estavam ali de olho para, ele não fugir, ou não o roubarem. Eles eram cúmplices da maldade, pois o mataram esbofeteando, cuspindo, humilhando, batendo nele, zombando, com a coroa, o desfigurando. Quando ele teve sede, deram para ele vinagre. E esse pessoal, vendo o terremoto e tudo que se passava, tremeu nas bases, ficou possuído de grande temor, porque eles viram, com aqueles olhos que a terra comeu, que nosso Deus é todo poderoso. Eles tentaram subornar, o suborno existia desde aquela época, subornar os guardas para não testemunharem que Jesus tinha ressuscitado, dizendo, não, roubaram, sabe?
eles eram a mídia tendenciosa, dizendo mentiras, fazendo uma narrativa. Mas nada pode resistir à verdade de Deus, que se manifesta na história. Embora os homens dominados pelo poder do mal zombassem do poder de Jesus, como na segunda vinda, eles vão ter que confessar, como eles fizeram lá, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. E todo olho vai verá Jesus voltando nas nuvens, em meio à grande tribulação, e toda língua confessará, porque ele não voltará mais para morrer, ele voltará para julgar e governar a terra. Toda língua confessará, todos os reinos deste mundo, todo o sistema econômico que nosso presbítero citou, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa verdade é tão forte e não passará, que até hoje ela incomoda os poderes constituídos. A sedução do poder é muito forte sobre o ser humano. E o sonho de Satanás é ver a igreja de Deus adorando a ele. Às vezes ele consegue. Ele tentou até Jesus, colocando no pináculo do templo e dizendo, está vendo todos os reinos dessa terra, todas as belezas desse mundo, todas as riquezas. Te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Essa é a proposta do mal para a igreja. Mas as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Elas conseguem discernir. Nós estamos, depois de 120 anos como igreja, convivendo com a sedução do mal, que faz sinais, que tem poder para fazer prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. E na passagem do bastão, na posse dos discípulos, na obra que Jesus confiou nesta grande comissão, primeiro ele confirmou o seu poder. Olha, eu posso mandar vocês, porque eu conquistei essa autoridade lá na cruz e na ressurreição. E na minha ressurreição vocês são ressurretos. Essa autoridade que eu tenho, eu estou concedendo a vocês, para vocês não se deixarem dominar pelo mal, como eu não me deixei, para vocês saberem, como discípulos, que eu estou com vocês. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é pecado ter medo. Até Jesus teve. Suas lágrimas transformaram em sangue. E às vezes a gente tem medo, não é? Nós estamos meio no fim do mundo. Ontem explodiram a Rússia. O russo que está lá em casa, na minha família, está apavorado. A Rússia é o segundo, se não o primeiro, arsenal nuclear da face da Terra, que dá para destruir o mundo pelo menos umas 20 vezes. E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo, porque agora é a hora da gente crer que é o nosso Deus que controla a história. É o nosso Deus que tem controlado a vida da gente no Brasil, tem sustentado a missão, e a missão é bem clara: ir por todo mundo. E nós vamos por todo mundo. Ah, mas pastor, eu nunca saí do Brasil. Saiu sim. Quando o Edinho está lá na França, nós estamos lá. É a IPI. Vocês viram a carta que ele mandou para nós, de gratidão? E nós não é um fogo de palha. Parece que são 15 anos, né, Rosângela? 15 anos é muita coisa. A nossa relação missionária com este ministério
está na adolescência, 15 anos. Não é um fogo de palha, porque Deus faz as coisas para durar. E aqui, nós estamos indo por todo mundo, em outros países, aquele país lá do missionário que veio aqui, é um país muito fechado ao Evangelho, mas a porta que Deus abre jamais se fechará. E aqui, fazer discípulo de todas as nações, porque Deus, a salvação é um patrimônio da humanidade, e não de um pequeno povo que se acha melhor que os outros, como era o povo judeu, que queria só para ele a proteção de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem filhos de Deus. E isso faz toda a diferença. Deus está conosco. Como Jesus disse aqui, e eis que estou convosco todos os dias. Deus está aqui tão certo como o ar que respiramos. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações, trazendo sua vida, o seu poder, ministrando sua graça e amor. É assim que diz o hino. Os feridos de alma são curados. Os oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Ele sopra para onde quer. E nós somos possuídos, somos revestidos como igreja, desde o Pentecostes, do Espírito de Deus. E nós ouvimos pessoas distantes ou situações de outras línguas. Nós ouvimos na nossa língua, porque o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos autoridade para fazermos as obras do Pai pelo poder de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus que faz a terra tremer. Jesus que até os mares lhe obedecem, os ventos. Jesus que acalma as tempestades no sentido físico e espiritual, porque a vida moderna, nós estamos no contexto em que a vida está uma verdadeira tempestade. Então, amados, do alto do seu poder, Jesus nos confere autoridade para, em nome dele, irmos por todo o mundo e fazer discípulos. Quantas pessoas se converteram pelo testemunho da nossa igreja? Quantas pessoas se converteram pelo nosso testemunho individual? Essa é a nossa missão. O resto se ajeita, mas a nossa missão é anunciar esta verdade de que tem jeito, tem solução, Deus é mais, Deus é maior, nós temos esperança, tem jeito para você, tem jeito para mim, tem jeito para o Brasil, tem jeito para esse mundo, pelo Evangelho, as boas novas do Evangelho. E quando o Evangelho chega, é como nos disse o missionário, tudo se transforma. Quem roubava não rouba mais. Quem bebia não bebe mais. Quem fazia coisas que desagradam a Deus não faz mais. Porque o velho homem morre, decaído, né? E homem aqui é a humanidade. E um novo homem, uma nova mulher virtuosa, nasce pelo poder do Espírito de Deus, que continua libertando, que continua fazendo proezas, fazendo coisas que só pelo poder de Deus.
só pelo poder do Espírito que Ele deixou para nos ensinar todas as coisas, nos ensinar a renunciar ao mal, até mesmo aquele mal que nós gostamos, o nosso mal de estimação, o nosso pecado. Jesus nos dá forças para vencermos isso e para guardar no coração todos os seus mandamentos que Ele nos tem ordenados, como uma prova de amor, porque aquele que tem os mandamentos de Jesus, conforme João 14, 21, e os guarda no seu coração. Guardar não é guardar numa gaveta para esquecer. Os guarda, os respeita, os obedece. Esse é o que ama. Esse é o que honra. E Deus honra esse compromisso. No sistema do mal, no mundo que jaz no maligno, o poder é usado para quê? Quer saber o caráter de um ser humano? Dá poder para ele. Né? Para oprimir as pessoas, sou eu que mando aqui. Eu sou o rei do pedaço, o rei do camarote. Ofender a Deus, nem que Deus mande eu vou obedecer. Já ouviram pessoas falarem isso? Roubar, que é a característica do pai do mal, né? Matar, trapacear, porque a serpente normalmente ataca traiçoeiramente pelas costas, e destruir a natureza. Tem gente que tem prazer, já está difícil respirar, o ar está meio seco. Aí tem um abençoado que vai lá e taca fogo no mato. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Paula está doente até agora, tossiu a noite inteira, tossiu a tarde inteira, e veio pela fé para a igreja, porque alguém teve a brilhante ideia de tocar fogo, e a fumaça daquele mato queimado vinha na nossa janela. Os bichinhos pulando, né? É o fogo do inferno mesmo. Então, gente, pessoas do mal, elas não podem ver nem a natureza que Deus criou. A autoridade outorgada pelo Senhor Jesus à igreja é o antídoto contra os males causados pelos agentes do mal. Quando a igreja cumpre o seu papel de ir e combater o mal, não se deixar vencer no mal, mas, na autoridade de Jesus, desfazer as obras do diabo, tem lugar a vida em abundância que a chegada transformadora do Evangelho proporciona. Jesus, nosso Senhor, que habita em espírito em nossas mentes e corações, que habita na igreja de Deus, é maior do que aquele que habita no mundo decaído, dominado pelas trevas do pecado. Como os apóstolos, nós estamos vivendo um momento crítico de ação do diabo e seus agentes na vida da humanidade. Por que isso? Porque eles estão intensificando suas ações, porque eles sabem que o seu fim está próximo. E a Bíblia nos ensina que este é o momento de nós, filhos de Deus, nos posicionarmos e resistirmos na autoridade do nome de Jesus, pois, como no passado, a nossa vitória é certa. Você crê? Somos mais do que vencedores. Nada poderá nos separar do amor e do poder de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem as encrencas, nem os nossos defeitos, porque Ele transforma, nada. O poder e a autoridade de Deus é maior que tudo nesta vida. E nessa noite festiva de vitória, de 120 anos de IPI do Brasil, nós celebramos a bênção de congregarmos em uma igreja histórica.
E só tem história quem tem algo relevante a acrescentar. Está sendo trabalhado na mente de muitas pessoas que a tradição, que a história, isso é coisa, cheira a naftalina, né? Cheira a mofo, é coisa de velho. A Bíblia nos ensina a ouvirmos os anciãos, a valorizarmos os cabelos brancos, que são a experiência de vida. Os anciãos, os mais velhos, são fonte de sabedoria. E nossa igreja tem nos seus quadros velhinhos maravilhosos. Pessoas crentes, pessoas que não perderam a visão, pessoas que emocionam a gente. Eu sou pastor, mas tem pessoas que sentam comigo, que me ensinam muita coisa. Algumas de uma maneira mais carinhosa, outras de uma maneira mais dura, mas eu recebo. Nós temos que receber. Nós vivemos num país que comete o erro de desprezar os mais velhos. Sábia é a nação, sábia é a família que respeita seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Tem vida longa. Então, amados, nós vivemos esse momento crítico. E nessa noite festiva, nós celebramos a superação. A superação de 2 guerras mundiais. Né? Quando, 1917, aí, 1900 e pouco, a Primeira Guerra, a nossa igreja já existia. 1945, 40 e poucos, terminou em 45, nossa igreja já existia. E nossa igreja recebeu muita gente. Recebeu muita gente que hoje agrega. Muitos são descendentes de italianos, migrantes do sofrimento das guerras. Né? Essa semana chegou uma ucraniana. Mais uma que nós, graças a Deus, acolhemos. Sabe por quê? Porque a nossa igreja, ela tem um coração brasileiro. Ela é uma igreja que, na sua essência, nós brasileiros podemos ter muitos defeitos, mas nós temos um coração aberto a receber as pessoas. O Brasil é o único lugar em que nações inimigas se dão bem. Aqui não temos problemas entre judeus e árabes, palestinos. Todo mundo se dá bem no Brasil. Por quê? Porque esse é o DNA do nosso povo, do nosso bom coração. Às vezes a gente grava muito as coisas ruins do nosso povo. Só quem já saiu daqui sabe como a gente ama esta nação. Fiquei longe daqui por 1 mês. Voltei chorando de saudade. E estava difícil, continuam os mesmos problemas que nos irritam. Mas a gente ama muito esse país, essa igreja, essa cidade. Nós temos que valorizar a preciosidade do que nós temos. E parar de ficar chorando o que não temos, ou a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, fica olhando, né, para outra realidade, muitas vezes ilusória. O lugar onde Deus nos deu a autoridade é aqui. Autoridade para quê? Autoridade para amar, autoridade para servir, autoridade para aprender e ensinar, autoridade para fazer discípulos, autoridade para batizarmos, para ensinar os mandamentos daquele que nos enviou, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Por isso que hoje é dia festivo para nós. E, por fim, a glória de Deus resplandece na nossa vida individual e na nossa vida como igreja. Já começa do templo. Isso aqui é lindo demais. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho lindo demais esse templo. Tem gente que me critica lá na minha família. Pai, o senhor só pensa em igreja. Onde você está? Estou na igreja. Sempre que eu ligo para o senhor, você está na igreja? Estou na igreja. Eu amo a igreja. Né? Quando eu me rendi, eu vim de cabeça.
Eu gosto de vir aqui, né? E é bonito, Deus nos deu um local bonito para a gente se reunir, com pessoas boas, foi construído com muito sacrifício, com pessoas que deram o seu melhor na obra, e nós vamos continuar. Não vamos nos deixar abater, porque, como lemos no início do culto, celebrai com júbilo. Você está alegre hoje? Isso me emociona. Essa igreja tem uma história. O povo de Deus tem uma história. Meu filho não está aqui hoje, que ele queria estar, mas ele falou, pai, já faz um mês que eles estão no meu pé, para eu ir lá na igreja que eu era pastor, lá em Canaã, porque não tem limites, vai além do templo, vai além de um título, vai além de tudo, porque Deus é maior que tudo que o homem possa imaginar. E esse Deus é o que nos colocou aqui. A sua glória está resplandecendo na nossa vida. Jesus é glorificado na fidelidade de seus discípulos, comprometidos de corpo e alma na missão de serem luz do mundo e sal da terra. Pela graça de Deus, a história de nossa igreja tem sido marcada pelo trabalho e dedicação de pessoas assim, como eu, como você, como quem está chegando, como quem já foi, como quem já partiu, já está dormindo, já morreu, mas as obras dos justos o seguem. E é por isso que a gente é uma igreja histórica. E por isso que nós não podemos negar o valor dessa história. Sabe por quê? Quando nós negamos o valor dessa história, nós negamos a nossos pais. Você não tem? Alguém já perdeu o pai aqui? Não dá uma saudade? O pai, a mãe? Às vezes a gente se pega chorando de saudade. Porque são pessoas que marcaram a nossa vida. E essa igreja, é por isso que eu sou pastor, ela tem o ministério de marcar a vida das pessoas. Amém? Marcar a vida do seu filho, marcar a vida até de quem não está mais aqui. Não importa. Ninguém é o mesmo depois que se encontra com Jesus em uma comunidade verdadeira. A história da nossa igreja mantém a missão do propósito divino de salvar o mundo, pregando as boas novas do Evangelho, anunciando Jesus, o Salvador, e testemunhando uma vida exemplar de obediência aos seus mandamentos. Para quê? Para a glória de Deus. Hoje, mais de 2000 anos após a morte e ressurreição de Jesus, seguida de sua glorificação nos céus, onde está assentado à direita do Pai, e 120 anos de vida abundante da nossa amada igreja, nós somos convidados a celebrar com júbilo ao Senhor, em gratidão por tamanha bênção, e manter a visão bíblica de Deus e seus atributos de poder, autoridade e glória. Apesar das dores da luta contra o mal, que continua ininterruptamente até tudo estar consumado, todo o plano de Deus sobre a face da terra está consumado, mantenhamos sempre em mente que a autoridade, o poder e a glória pertencem a Deus. O nosso culto é para Deus. A nossa vida é para Deus. Nossos filhos, nossos irmãos são geração bendita do Senhor. E nós, como igreja de Deus, podemos, mais uma vez, reafirmar a nossa fé, nesses tempos difíceis, de que a vitória é certa. Amém? Sigamos nossa jornada de fé inabalável, com entusiasmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, com esperança, lembrando-nos sempre de que Ele está conosco, e Ele não é homem para que possa mentir. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim, até as últimas consequências, até que tudo que Ele prometeu se cumpra, até que todo o plano de Deus se cumpra nos céus
e na terra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus nos abençoe.